ADI Brasil, Diários do Interior e os Novos Tempos. A palestra será do diretor executivo da ADI Brasil, Adriano da Fonseca Calil, que vem à mesa juntamente com o moderador Alberto Rosa, diretor da Central de Diários. Alberto Rosa. A participação nesta mesa nós temos Jonas Alei da Silva, presidente da ADI do Rio Grande do Sul. Franklin Vieira da Silva, presidente do Sindijor do Paraná. E o Alfredo Barbara Neto é presidente da ADI do Mato Grosso do Sul. Com a palavra, então, no ADI Diários do Interior e os Novos Tempos, o moderador Alberto Rosa. Alô? Alô? Bom dia. Para mim é uma satisfação muito grande fazer parte desse painel Diários do Interior e os Novos Tempos, ao lado dos meus amigos Alei, que, como o Elade falou, é o presidente da primeira ADI fundada no Brasil, e a partir dessa ADI foram espelhadas outras em todos os outros estados. O Alfredo é o exemplo das últimas ADIs fundadas, que está com uma disposição muito grande, fazendo um trabalho muito bonito do Mato Grosso. Do Sul, eu sempre cometo esse engano aqui, sabe? E o Frank Silva é um amigo nosso de velha data, que eu acho que é o exemplo vivo da continuidade, da força e do futuro do jornal. Porque todo mundo desses tempos fala da questionamento da vida do jornal, como é que ele vai se comportar nos novos tempos, e o Frank tem um jornal impresso maravilhoso, tem um portal muito grande, e agora investiu numa máquina maravilhosa. Então, é o exemplo que nós estamos crescendo, estamos cada vez mais fortes. Então, eu acho que onde todo mundo está crescendo e tem uma maior força, eu acho que o futuro é muito bom e muito belo pela frente. Mas, para falar sobre isso, eu acho que nada melhor que o Adriano, que você sabe que a gente tem uma relação de muitos anos e que vive Diários do Interior há muito tempo. Então, eu passo a palavra ao Adriano Calil. Bom dia, senhoras e senhores. Que nem o presidente Lula, eu não vim lá de Santa Catarina para fazer um negócio bem pequenininho, então eu trouxe bastante papel aqui para poder ler. Me permito ficar em pé aqui e colocar os óculos. Eu queria agradecer ao secretário de Comunicação, Catani e o Nelson Santiago, não só pela presença, como pela ajuda que deram aqui para o nosso negócio, que, de fato, foi muito claro a maneira que enxergam a união dos jornais como um instrumento de fortalecimento. E, cumprimentando o Amer e a Margarete, eu gostaria de cumprimentar todos os presidentes das associações, de cada jornal, cada proprietário de jornal, cada um de vocês que nos prestigia aqui nesse congresso. Muito obrigado. Vocês já me conhecem, eu queria registrar e lamentar a oportunidade perdida pelo ministro da SECOM e pelo próprio governo federal de estar aqui nesse debate, enfim, no conhecimento da realidade dos diários do interior do Brasil, que certamente não tem a clareza, perderam a oportunidade por não ter a clareza de como as coisas acontecem em cada uma das nossas cidades. Bom, senhores, a segunda tela, por favor, ali. Esse é o grande sonho do jornal. Até o final do século passado, até o final do século XX, cada um de nós sonhava em ter uma rotativa, e para ter jornal tinha que ter máquina rotativa. Isso era o sinônimo da coisa. E esse
modelo, aos poucos, ele foi sendo desgastado, desconstruído. Vocês acompanham o que aconteceu na redução da participação dos jornais, tanto em bolo publicitário e até, não em credibilidade, mas até em circulação. Por quê? Porque esse modelo era um modelo que imprimia no centro do país e andava 500, 1.000... Obrigado. Tá bom. Andava 500, 1.000, 2.000 quilômetros, entregando um conteúdo pasteurizado, que, a princípio, interessava, feito para um Brasil ou para um país continental, e que não nos atendia em nível de informação. Os custos cada vez mais impraticáveis, os custos elevadíssimos, o papel subindo, o custo de transporte elevado, as grandes distâncias do cidadão e as distâncias físicas estavam inviabilizando o negócio e trazendo para uma realidade de que o jornal vai desaparecer. Assim como a televisão desapareceu quando, perdão, o rádio desapareceu quando a televisão estava começando, o jornal está muito claro ainda que ele vai desaparecer. Nesse período, mais ou menos, aconteceu uma coisa interessante. As grandes agências de notícia que faziam dos nossos jornais, os jornais efetivamente importantes e de credibilidade do país, e aqui para nominar as mais importantes como a Agência Folha e a Agência Estado, deixaram de ser um instrumento imprescindível para fazer um jornal. A informação estava disponível e a gente conseguia fazer o que a gente já fazia, que, com pouca relevância, que era falar das nossas comunidades, sermos locais, éramos semanários, diários, e passamos a entregar uma informação. E por que nós passamos a ser relevante na nossa avaliação? Porque nós ficamos com pouco tempo. Houve o avanço dos compromissos, houve o avanço das atividades e o nosso tempo ficou reduzido, mas eu precisava me conectar com a minha comunidade. Eu precisava saber o que estava acontecendo na minha cidade. E, para isso, só lendo o meu jornal local. Não tinha uma outra informação. Na medida em que ele me atendia também na informação que antes era particularidade dos grandes jornais, eu passei a dedicar o meu tempo de leitura, que era pequeno, ao jornal local. E a vantagem do jornal? Ele é organizado de uma forma em que eu consigo ler aquilo que eu tenho interesse. A internet está aí, absolutamente disponível, mas se eu quiser saber de cultura na minha cidade, eu vou procurar diversos portais. Se eu quiser saber de política, eu tenho que procurar em diversos espaços. O jornal me traz essa informação de uma forma relativamente organizada, onde eu posso priorizar e otimizar a leitura. Dessa forma, eu passei a ser acessível, identificando a carência dos leitores. E aí, senhores, surgiu uma coisa chamada oportunidade, que naquele momento e até então, para nós, é tratada como crise. O nosso negócio vai desaparecer. Participei de diversos congressos aqui em que as pessoas estão tentando discutir o que vai acontecer com o jornal. A gente acha que vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo aqui, que eu vou apresentar para vocês. Vou pedir o tempo de vocês, vou procurar ser bem rápido nessa questão, mas trago aqui um aval a respeito desse tema, que é esse sujeito aqui, que ontem foi citado pelo Amer. É bem clara a frase dele: em cidades onde há um forte sentimento de comunidade, nenhuma instituição é mais importante que o jornal local. 140 milhões de dólares de investimento em mídia. E o nosso futuro é esse: vida longa aos jornais, diários de interior, novos tempos. Localismo é o nosso tema. O que acontecia? O pessoal do Rio Grande do Sul, aqui que fundou a ADI, será que o Diário Popular era o Diário Popular de Pelotas, que é um jornal de 115 anos, eu acho, desculpa, não, mas é mais ou menos isso, até que ponto ele tinha relevância na informação que ele dava em relação ao Correio do Povo a 0 hora? Praticamente nenhuma. Ele não tinha relevância e passou a ter na medida em que passou a oferecer conteúdo. O que acontece com o jornal local? Não sei se vocês conseguem enxergar da maneira que a gente enxerga, e, por favor, nos corrijam se a gente estiver errado. A TV, ela não consegue entregar informação local para as nossas comunidades, porque ela é um veículo extremamente caro, ela tem horário para entregar notícia, o formato que a TV funciona é mais ou menos o formato de quando ela começou, né? Guardando as devidas proporções, mas a gente tem notícia na televisão de manhã e no rádio também. A partir dali, nós vamos ter um pouquinho de lazer, né? E depois nós vamos ter notícia novamente, para estar informado,
Quem quiser saber de notícia, o rádio trata da mesma forma. Aquele programa matinal, aquele de manhã cedo, e assim por diante. À tarde nós temos um pouco mais de cultura, de lazer, e à noite vamos ficar bem informados sobre tudo que acontece, preferencialmente de ruim, no nosso país. Para a nossa cidade, praticamente nada nos jornais estaduais. E na rádio, um pouco, mas se ela ficar cuidando do noticiário local, o que vai acontecer? O Frank já foi dono de rádio. Perde audiência, né, Frank? Porque não toca música, né? É isso? E aí, o que acontece com o jornal? Ele está lá absolutamente disponível. A partir do momento em que eu pinto o papel na minha gráfica, eu tenho a informação disponível para o meu leitor a hora que ele quiser, reunida, organizada, de uma forma em que ele, ao longo do dia, se ele porventura quiser acessar a internet, ele também poderá ter aquelas informações. Isso fez com que conosco, senhores? Nós ocupamos espaço. Essa crise que existe hoje, nós estamos enxergando ela como uma oportunidade. Né? A organização de notícias, o empresário local se profissionalizando, o interior, que alguém aqui falou em mudar o nome da DI, eu acho que você foi muito feliz, Elade, quando botou o interior. Mas, enfim, isso é uma discussão que está aberta e acho que é importante ampliá-la no máximo possível, mas eu queria lembrar aos senhores que o modelo econômico do país mudou. Hoje, o interior é responsável por 2/3 do PIB. O êxodo do interior diminuiu bastante na medida em que ampliaram efetivamente as condições de estudo e de trabalho no interior. Portanto, pejorativo sim, eu entendo, mas talvez até por uma questão cultural nossa, não sei se é esse o tema. Acho importante discutir isso, mas eu gosto quando a gente fala em interior, porque pelo menos a gente fica situado, nós ficamos no nosso lugar, como diz o outro. E o que aconteceu com o nosso jornal impresso, em papel, que é a maneira mais fácil de ler? O nosso empresário que atingiu 2/3 do PIB, ele passou a se movimentar. Ele não precisou mais sair da cidade dele para ir para a capital, fazer compra, porque a cidade dele passou a ter shopping, a empresa dele cresceu e ele passou a andar pelo mundo. Quando ele começou a andar pelo mundo, quem é que anda junto com esse empresário, entregando a notícia? É o jornal, né? É o nosso jornal que acompanha hoje para onde qualquer um dos empresários vão do nosso estado, da nossa comunidade, mostrando para ele quem está na coluna social, quais são as notícias, o que aconteceu na cidade dele de relevante, é o jornal que entrega essa informação. Não é a televisão, não é o rádio. Porque se ele não pegar o noticiário das 7 horas da manhã, ele vai ficar desinformado. Se ele for um ouvinte exclusivo, ou um telespectador, um ouvinte, ele vai ficar desinformado. É o jornal quem vai mostrar para ele, quem vai manter o contato com ele do dia a dia na sua cidade. Aí está ele andando pelo mundo, acompanhado dos nossos jornais. Se eu consigo me organizar e ser competente em fazer o jornal, e senhores, isso é o que nós fazemos há muitos anos. Com as nossas redações, com os nossos cursos de redações, nós conseguimos organizar a notícia, nós conseguimos entregar a informação e ser efetivamente o elo de ligação com a comunidade, seja para falar da festa que vai acontecer, seja para falar do que aconteceu na Câmara de Vereadores, na área econômica, quais são os empresários que estão crescendo ou não, e para falar também, é claro, do Estado, do Brasil, que os nossos jornais hoje já atendem isso em matéria. Essa é a receita do nosso negócio, continuar junto com o nosso leitor. 3 coisas são importantes, que a gente acredita que vocês não podem abrir mão. Primeiro deles, a seriedade. Nós somos ainda, para muitos, ilustres desconhecidos, porque ainda tratamos o nosso negócio de uma forma, até às vezes com uma certa timidez, não acreditando efetivamente no potencial que nós temos. Então, seriedade e transparência e ética editorial. Em segundo lugar, nós precisamos ter um modelo de negócio sustentável. Nós somos empresários, sim. Tivemos exemplos aqui, dados tanto pelo Nelson como pelo Catani,
que mostram o respeito que tem, a percepção que tem pela maneira com que nós conduzimos o nosso negócio. O Frank é, para nós, efetivamente um exemplo. Eu acho que da ADI ainda é o Diário do Norte, um dos maiores jornais que compõem o nosso grupo. O Frank transformou o Jornal de Maringá, o Diário do Norte, numa referência no Paraná e não só em nível nacional. Isso é sustentabilidade do negócio, é profissionalismo. E o envolvimento com a comunidade é elementar, esse é o fruto, é a essência do nosso negócio. Se nós não estivermos fazendo assim, deixaremos de ser prioridade. Bom, senhores, como é que a gente faz para crescer? Nós já somos fortes em Maringá, né, Frank? E agora, como é que a gente faz para estar sentado aqui nessa mesa para participar disso? Nós precisamos estar junto. E para estar junto, em algum momento, nós assumimos um compromisso de construir uma entidade, que é a DI Brasil, que inicialmente começou, queria lembrar aqui, pelo Paraná e por Santa Catarina, num dos congressos do Rio Grande do Sul, quando foi fundada, se não me engano, no ano de 2000, tendo como primeiro presidente um paranaense, Neri Tomé, e o Neri soube conduzir o início da entidade. Em seguida, o Toninho Campos assumiu a presidência como segundo presidente da DEI Brasil, depois a Isabel Baggio, e agora, na gestão do Amer, com o compromisso de fazer isso efetivamente crescer, nós acabamos fundando mais 4 estados, que foi o Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás. Isso, Debetico, me ajuda aí. O que mais que faltou? Bom, mas enfim, somos hoje em 10 estados, temos problemas sim, problemas pela característica do nosso negócio, né? Onde é que nós temos maiores problemas hoje? Eu diria que nós temos um problema onde os nossos jornais são fortes. Quem são eles? São Paulo. O Carlos Gulo está aqui, o Jornal de Limeira, né? Ele é absoluto. O Jornal de Limeira não precisa de São José do Rio Preto, de Ribeirão Preto para viver. Ele está muito bem, obrigado, em Limeira. Ele sustenta o negócio dele. E é difícil dizer para Limeira que ele tem que sentar numa mesa com outros 10, 12, 15 jornais e discutir ou ceder em algumas questões para que ele possa ultrapassar as divisas de Limeira. Ele não vai ultrapassar editorialmente, mas ele pode ultrapassar de outra forma, com o fortalecimento do negócio. Essa união, essa percepção que nós podemos transmitir para as nossas diversas áreas de interesse, que são elas, por exemplo, os próprios diários, que é, juntando as forças, nós vamos tornar potências, podemos organizar coberturas conjuntas, né? Seremos percebidos pelas fontes, teremos clipagens à disposição, e especialmente a ampliação das nossas capacidades de relacionamento, aprendendo coisas novas. Voltando ao Gulo ainda, ele me disse que participa de todos os congressos internacionais e praticamente não encontra ninguém de nenhuma outra empresa jornalística que saia eventualmente à Folha de São Paulo. Então, em nível de diários, podemos crescer empresarialmente. Nas nossas redações, nós vamos ampliar a nossa competitividade editorial. Isso é o que vai fazer nós, unidos em 135 jornais que temos hoje, nesse projeto da Central de Diários, que em seguida nós vamos poder apresentar para os senhores. Na DI são 87, se não me engano, vai fazer com que nós tenhamos um cartão de visita, que é a nossa apresentação como grande imprensa de interior. Pautas de amplitude estadual e nacional. Para as entidades, nós vamos ter vantagens para todos. Fortalecimento dos jornais diários, reconhecimento como integradora e respeito em cada estado e nacionalmente em conjunto. No lado editorial, para os nossos leitores, qual o grande benefício? Nós vamos entregar para os nossos leitores o acesso à informação que provavelmente eles nunca teriam. E o exemplo se deu ontem à noite. Dificilmente nós conseguiríamos, qualquer um de nós aqui, e mesmo que fosse um grande jornal, ter um ex-presidente da República nos prestigiando num evento. Eventualmente, numa campanha, ele vai passar nos nossos jornais, se nós tivermos uma densidade eleitoral bastante grande. Mas, se nós reunirmos todos, passamos a ser interessante. O Walter está aqui,
não é por acaso que o senador Aécio Neves resolveu nos prestigiar com a sua presença aqui e cumprimentar a todos hoje às 12h30. Assim, nós teremos um jornal mais forte na nossa região, porque entregaremos para os nossos leitores entrevista com o presidente da CNI, enfim, com autoridades em nível nacional que provavelmente jamais teriam possibilidade de circular nas nossas praças. No lado comercial, senhores, essa é a entrevista que aconteceu. Aqui os senhores têm alguns exemplos de coberturas que já aconteceram. Eu estou andando um pouquinho rápido aqui, porque me disseram que nós estamos atrasados aqui. Desculpa aqui a pressa, mas... Então, aqui nós tivemos entrevistas com... não consigo ler ali, mas eu acho que foi com o presidente da Confederação da CNI, o vice-presidente da República, Michel Temer, a ministra Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil, entre outros tantos que circularam nos nossos jornais ao longo do ano de 2013, onde tivemos, se não me engano, 37 entrevistas nacionais no modelo integrado, publicadas em aproximadamente 100 jornais. No lado comercial, alcançando audiências que a grande mídia não chega, se formos transparentes, com a característica de cada jornal somadas, nós conseguiremos comprovar e atrair aquilo que o Amer chama muito bem de fluxo de loja, mas desde que nós tenhamos consciência da nossa realidade. O que está acontecendo com o nosso negócio? Parece que nós estamos tendo vergonha de mostrar os números dos nossos veículos nas nossas comunidades. Alguém aqui tem IVC? Eládio, pode, por favor, dizer qual é o teu número do IVC? 5.800 exemplares, circulação, pagos. Pode, por favor, nos dizer qual é a população da cidade sede do jornal? 83. Se a gente dividir aí, vamos pegar só o número de jornal pela população, 5.800 por 83 mil, alguém consegue me dar? Será que dá mais ou menos 7? Perto disso? Vocês acham que algum jornal do Brasil ou da América do Sul, onde nós éramos ditos como o país que tinha o menor índice de leitor da América do Sul, tem alguma coisa perto deste número de proporção de índice de leitura? Só o NH? Que é de interior também? Dá para entender o que está acontecendo com o nosso negócio, senhores? Se a gente conseguir mostrar a realidade dos nossos 1.000 exemplares em cidades de 20 mil habitantes, num esforço diário de fazer jornal, dos nossos, quantos, Franklin? Quantos jornais? 23 mil dia de semana, vamos botar 25 aí de média, 400 mil habitantes. Então, nós estamos falando de 0,5, é isso? 5%? 6%? Então, tem algum jornal que vocês tenham conhecimento? Vocês estão lembrados? Eládio, você é bom nesse negócio. Qual era o índice de leitura do Brasil, de jornal? Do Rio Grande do Sul, que tinha o mais elevado? 1,3%. 1,3%. É onde a gente conseguia chegar. Nós somos 3, 4, 5, 6 vezes maiores do que a média histórica de jornais no país. Se nós conseguirmos apresentar isso com credibilidade, então nós teremos um futuro brilhante, bom para os nossos negócios e para o desenvolvimento do nosso jornal e das nossas empresas. Um exemplo muito bom que vem acontecendo, que é admirável, nós, por parte da Central, fizemos um ensaio de tentar fazer centrais de impressões em Santa Catarina, com aquisição de equipamentos gráficos disponibilizando para os nossos jornais. Infelizmente, não logramos êxito, porque os jornais acabaram comprando as máquinas para ficarem donos das máquinas, ao invés de fazer centrais de impressão. É o compartilhamento que já começa a existir, começou, eu acho, aqui no Brasil, o exemplo mais comum que existe, ou de maior lembrança, foi a união da Folha com o Estado de São Paulo na distribuição de jornais, mas lá no Paraná,
o seu Gedaías belga conseguiu fazer uma parceria com o Neri Tomé, presidente da DI, e o primeiro presidente da DI Brasil, compraram uma máquina em conjunto, é isso, Gedaías? Estão rodando o jornal? Quantos exemplares vocês rodam lá por dia? 12 títulos, os jornais de vocês, e compartilham custos de distribuição? Bom, esse é um exemplo lá que já existe, assim como outros. Outro exemplo que existe, que é hoje um sucesso, já se tornou praticamente uma atividade, eu não diria independente, mas terceirizada da entidade, é o sistema de compras integrada, não só de insumos como de serviço também, que a ADI do Rio Grande do Sul faz com muita competência. Eu acho que o Alei hoje é o gestor disso, né, e tem um executivo, e recomendo aos senhores, se é que a gente pode fazer isso com essa vontade, que conversem com a lei, entendam o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eles, inclusive, cederam para alguns jornais de Santa Catarina a possibilidade da compra em conjunto também, em algum momento, mas se pudermos fazer com todos, melhor. Mas esse é um caminho para a redução dos custos, especialmente de papel, que eu acho que, a curto prazo, nós não vamos conseguir entregar papel pintado a mais de 20 quilômetros da cidade sede dos nossos jornais, das nossas gráficas, mas entregaremos, sim, num formato organizado, provavelmente, os nossos jornais, nas diversas versões que existem hoje, de web, mobile e etc. O outro exemplo que eu tenho para dar para os senhores é um exemplo de Santa Catarina, que, se o Leandro puder nos colocar na tela aqui. Está por aí o Leandro? Esse é um produto novo que nós compramos, estamos investindo, chamado Diários App. Ele entrega uma parte com conteúdo estadualizado, que é basicamente o que é produzido hoje em Santa Catarina, diariamente, um produto editorial chamado Coluna pelo Estado. Ela é publicada em 34 jornais diários do interior. O secretário Nelson aqui lembrou bem de uma ação que fizemos em conjunto com a Rede Record de televisão lá em Santa Catarina, e mais 2 jornais que eles têm, que é o Notícias do Dia, e os nossos 34 jornais. Cobrimos praticamente todo o estado. Onde não tinha jornal, cobrimos com a televisão, publicamos a pesquisa eleitoral e fazemos diariamente a coluna publicada nos jornais, e agora, com um pouco mais de matéria do que ela entrega diariamente, pela não restrição de espaço, temos um ambiente de notícias, que é essa parte que os senhores estão vendo, e no mesmo portal temos um ambiente de jornais, é isso? Que temos todos os jornais, hoje são 20 aqui, não temos todos os ligados ao nosso negócio, com a possibilidade da leitura, se não me engano, de até 11 edições. Pode clicar em qualquer um deles, por favor. O leitor vai ali. Já abriu a edição do Biguaçu em Foco, o Décio está aqui conosco, vai abrir a edição e ele vai ler o jornal gratuitamente. E o que é mais interessante, no nosso caso, nós temos lá na DI de Santa Catarina, por exemplo, na cidade de Chapecó, 4 jornais associados. Eles se complementam nesse momento. Eles acabam entregando para o leitor a possibilidade de ele circular na informação. Na medida em que passemos a ter um pouco mais de audiência, essas edições provavelmente serão fechadas e trarão também a receita de circulação, né, que é aquilo que nós entregamos que é o nosso maior patrimônio, que é a entrega do editorial. Esse é um exemplo de uma ação em conjunto também para redução de custos. Bom, senhores, acho que deu, obrigado. Se puder voltar. Acho que não está andando, se puder andar por aí. Uma mão feminina sempre resolve melhor, né? Obrigado. Nós estamos num evento da DI Brasil, ele é capitaneado pela DI Brasil, mas vocês sabem das realidades de cada associação local
de cada problema que se enfrenta. Eventualmente, eu não quero que o meu concorrente entre na associação. Não, ele não pode, eu não vou deixar. O nosso entendimento é que o nosso negócio é jornal diário de interior, né? Nós precisamos vender este conceito aqui. Como a gente não consegue resolver as demandas locais, e também essa não é uma questão nossa, a gente entendeu que o processo precisava avançar no que diz respeito à referência. Referência, diário de interior. Segundo ponto, o que é importante no nosso negócio? Cobertura. Alguém aqui levantou uma questão de por que isso acontece só numa parte do país, na questão de investimento publicitário, mas assim, não tem como ter jornal diário do interior no Amazonas. Não tem como ter jornal diário do interior no Piauí. Não se sustenta economicamente. Não é possível isso acontecer. Então, onde existe jornal de interior, que é até Goiás, Minas Gerais, efetivamente instalado, e aqui no Espírito Santo, a ADI procura agregar associados. Em não conseguindo, nós trazemos o que nós chamamos de diários parceiros. E aí construímos um projeto chamado Central de Diários de Interior, que é a soma da ADI e dos seus parceiros, que nós vamos apresentar para vocês agora num rápido vídeo aqui, se me derem licença. O que é jornalismo para você? Para nós, jornalismo é algo que vai além da notícia. É estar presente todos os dias em diversas cidades do país. É descentralizar a informação e fortalecer a mídia regional. É representar o interior em uma só voz. Nós somos a Central de Diários do Interior e formamos o principal canal de comunicação impressa com o interior do Brasil. Somos um grupo de empresas e entidades que trabalham em conjunto pelos jornais diários, unindo experiências editoriais, comerciais e institucionais. A ADI Brasil é a entidade responsável pelas realizações institucionais do grupo, reunindo somente jornais diários do interior. Seu papel é promover ações voltadas para o desenvolvimento técnico e empresarial dos profissionais, como workshops, seminários e treinamentos. Além dos jornais impressos em alguns estados, a ADI Brasil integra em seu quadro de associados portais de notícias com atualizações diárias, consolidando sua presença digital. Os diários integrados ampliam a cobertura da rede, que é referência de informação regional no Brasil. São diários que têm o sotaque de cada região, trazendo conteúdos com uma intimidade que só o jornal local tem. Juntos, aumentam a abrangência jornalística, comercial e de informação dos diários associados. A Central de Notícias Regionais é responsável pela criação, produção e distribuição de conteúdo jornalístico. Sua função é ampliar a cobertura dos diários do interior, com matérias estaduais, principalmente nas áreas de política e economia. Isso faz os diários serem percebidos pelo trade, pelas entidades e pelos leitores como veículos de comunicação muito mais completos e abrangentes. A Central de Comunicação é uma empresa que desde 1989 realiza operações comerciais e de gestão executiva de veículos de comunicação. Seu trabalho é viabilizar os aspectos técnicos, comerciais e de execução da mídia regional impressa e diária. A Central de Comunicação possui sede e operação nos principais mercados e estados do país. ADI Brasil. Diários integrados, Central de Notícias Regionais e Central de Comunicação. 4 competências que juntas formam a Central de Diários do Interior. Nossa integração faz o interior mais forte. Muito obrigado. Dando continuidade... Não terminou ainda, Betinho. Só um minutinho. Bom, nós fizemos 25 anos no dia 1º de maio. Elade, parece que a gente foi criado para cuidar da ADI quando ela foi fundada. Temos praticamente a mesma idade, 90 para 89.
A nossa vontade é essa, sermos os catalisadores do crescimento dos diários do interior. A gente entende que essa é a nossa vocação, gostamos de fazer esse negócio. Não apenas com encontros e congressos, mas trazendo para os senhores bons negócios. Muito obrigado. Agora sim, dando continuidade ao nosso painel. Não vai dar continuidade, não. Rosa, eu estou aqui exatamente para que não seja quebrado o protocolo, e eu que estou fazendo isso. É que o presidente, o Amer, quer fazer uma... Por favor. Depois você volta, moderador. É só um minuto. Eu e Betico, a gente sempre fala que tem um cara na nossa turma que chama Zé das Placas, né? E normalmente ele dá placa para todo mundo. Então eu não podia deixar de passar esse momento de, junto com vocês aqui, fazer uma homenagem para o Adriano, porque ele é o responsável desde o começo, né? Em todos os sentidos pelo acontecimento aqui. Então, junto com o pessoal da mesa, eu queria fazer a entrega, uma entrega especial de uma placa para ele com registro de forma merecida. Eu brigo com ele todo dia, tá? Ele briga comigo no telefone, liga o telefone na cara, mas o negócio acontece, né? O Takiguchi sabe como é que é o homem, né? Mas eu acho que é uma forma merecida de fazer um registro, né? Que a gente tem orgulho de ter um parceiro que nem o Adriano. Então, eu vou passar para ele, em nome da DEI Brasil, uma placa em reconhecimento do trabalho dele pela palestra dele aqui. O Arley foi citado na palestra, ele tem um assunto muito interessante para dar uma explanação, uma pequena explanação para os senhores, que é como funciona a rede do Rio Grande do Sul. Com a palavra, o Arley. É só falar aqui, né? Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que a nossa grande missão, enquanto entidade, é fortalecer o nosso meio. E nós, no Rio Grande do Sul, acho que tivemos a iniciativa de criar a primeira EDI, e a gente tem sido precursor em algumas coisas. E a ADI foi precursora, em 2006, na criação de uma rede de compras para os jornais. E vou citar basicamente dados e superficialmente como isso funciona. De 2006 até hoje, nós economizamos para os jornais que participam da rede, que hoje são 12 jornais sistematicamente, perto de 4 milhões de reais na compra de insumos para a produção dos jornais. Isso é muito significativo. Há produtos em que a gente conseguiu uma redução de custo em torno de 20%. No papel, que é o nosso principal insumo, isso tem uma variação média de 5% de economia, o que é muito dinheiro. Só em papel nós economizamos praticamente 1 milhão, tendo em vista que o papel não foi o primeiro item a ser comprado em conjunto, tendo em vista a dificuldade. Hoje nós praticamente só importamos papel para os jornais que compram pela rede. Então, a partir do ano de 2010, basicamente, todos os jornais já estão com capacidade para importação, e isso tende a nos dar uma economia muito maior no futuro. Então, a rede funciona basicamente com uma relação entre os jornais e um gestor desse negócio, que recebe os pedidos, recebe as demandas, faz as negociações, devolve para os jornais as ofertas do mercado. Evidentemente que esse negociador espreme o que dá, e aí devolve para os jornais o preço do produto, tinta, papel, chapa, saco de embalar jornal, uma série de insumos. E essa compra é feita em conjunta, faturada para cada um dos jornais participantes, quer dizer, não há o envolvimento da entidade na questão da operação em termos do dinheiro, quer dizer, cada um compra o seu, paga o seu, há só essa intermediação que é feita por um gestor. O que facilita, a entidade não tem nenhum envolvimento
e se alguém não pagar ou qualquer coisa do tipo, o que até hoje não ocorreu. O grande desafio disso é quebrar paradigmas. Esse é o grande desafio, né? Eu posso citar que no grupo da minha empresa, no começo havia resistência para uma compra em conjuntas, porque o nosso jornal talvez seja o primeiro ou o segundo da rede em tamanho, que já tinha alguma vantagem na compra de papel, na compra de chapa, em relação aos nossos companheiros que participam da rede. Teoricamente, se perdeu uma vantagem competitiva, principalmente na questão de imprimir para outros títulos. Hoje, a nossa gráfica, por exemplo, imprime praticamente 200 títulos de jornais. Então, a vantagem competitiva que nós tínhamos no preço do papel, em tese, ela caiu, e algum cliente meu foi imprimir em Cachoeira, também porque o jornal, o preço do papel que eu pago hoje é o mesmo que o Jornal do Povo, que é nosso companheiro lá de Cachoeira, do Eládio, também paga. Então, a vantagem competitiva a preço, por exemplo, para a minha gráfica eu não tenho mais. Mas o relevante não é isso, na nossa visão. A nossa visão é que nós devemos melhorar e preservar o meio, o nosso meio, o meio jornal. Então, todas as ações que pudermos fazer em conjunto, em tese, bem conduzidas, elas melhoram o meio como um todo. Nós temos essa iniciativa da rede, nós tivemos a ADI há 2 anos, faz também uma rodada de 3 pesquisas anuais para 11 jornais, os jornais que aderem a isso. A entidade financia uma parte das pesquisas, com o Instituto Métodos, e a cada ano, cada jornal recebe resultado de 3 pesquisas, que tornou-se uma ferramenta fundamental na condução dos nossos negócios. A entidade financia uma parte do projeto e o jornal que participa, os outros 50%. Uma ação altamente positiva que tem demonstrado muito resultado aos nossos jornais, os jornais associados. Estamos implementando, a partir desse ano também, a participação no IVC de praticamente todos os jornais associados, aqueles que têm tiragem até 10 mil exemplares. Alguns têm acima, como o Diário Popular, que já está no IVC, a própria Gazeta, que tem tiragem acima disso. Então, não vão participar deste projeto, porque é um projeto especial do IVC para jornais associados à ADI, com tiragem até 10 mil exemplares, o que certamente vai trazer mais credibilidade ainda para os jornais associados do interior. Então, basicamente é isso. Acho que a nossa missão enquanto entidade é fortalecer o meio. Nós temos que enxergar o meio como um todo. Não vai resolver o meu jornal, que tem 100 quilômetros de distância de uma cidade, ou tem 25 de distância de outra cidade, que também é companheiro nosso, estar muito bem se o meu companheiro também não estiver. O meio é que interessa, a preservação do meio. Nós jornais cometemos muitos erros lá atrás, que quase que comprometeram, na verdade, os nossos negócios. Me parece que é uma visão hoje um pouco mais lúcida de que devemos nos unir para preservar o meio e não só enaltecer os concorrentes nossos. Me parece que, então, a mensagem que eu queria passar é isso. Acho que podemos cada vez mais, com união, fazer com que nossos negócios andem ainda mais para frente. Obrigado. Então, foi mais uma mensagem de otimismo e de boas previsões para os nossos negócios, né? Agora, eu gostaria que o Frank, com a sua experiência, nos relatasse alguma oportunidade que ele está enxergando lá na frente. Frank Silva, Diário do Norte de Maringá, com a palavra. Senhoras e senhores, excelentíssimas autoridades presentes, meus companheiros, a quem eu agradeço, sensibilizado o convite que me foi formulado pelo Calil, pelo Betico, pela equipe da ADI Brasil, para estarmos, neste momento, mais uma vez, mantendo esse contato cordial e amigo com todos os nossos companheiros do Brasil. Estou presidente do Sindijor, do Paraná. Digo estou porque fui guindado a esse poder
transitório pela aquiescência dos meus queridos companheiros da ADI Paraná, presidida pelo Gedair. E, evidentemente, quero também, nessa oportunidade, agradecer ao Amer, que foi sempre nosso grande companheiro e incentivador também da nossa trajetória. Quero trazer aqui uma palavra, assim, uma mensagem de otimismo e que vocês me interpretem da melhor forma possível, com toda a humildade que me caracteriza. Porque eu fui funcionário desse jornal, o Diário. E isso há 40 anos atrás. E, aos poucos, fui comprando a parte dos meus ex-sócios e acabei ficando sozinho com a minha sócia dileta. E, nesses últimos 3 anos, aí que vem a nossa mensagem de otimismo aos nossos companheiros aqui presentes. Nós fizemos um investimento que foi declarado publicamente tudo, porque nós não temos nenhum receio em esconder o nosso investimento, que é tudo transparente, em torno de 10 milhões de reais. Com a compra dessa máquina rotativa nossa, de 19 unidades, 0, e também a construção do prédio para, inclusive, abrigar essa máquina e também algumas melhorias na nossa parte de redação, da qual eu rendo aqui as minhas homenagens também ao Eduardo Tesler, né, que fez assim uma modificação muito grande em nosso jornal e aqui a quem eu indico para fazer também todas as necessárias relações com o nosso dileto público. Digo o seguinte, mais do que nunca, comprei essa máquina por necessidade, porque nós não tínhamos mais condições técnicas de imprimirmos o nosso jornal, hoje com uma média diária não, aos domingos em torno de 100 páginas, e, evidentemente, vendemos a nossa máquina anterior para o Calil, que a transformou em vários jornais lá no Rio Grande, em Santa Catarina. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, o otimismo, a garra, a vontade do crescimento e da necessidade também da impressão de terceiros jornais. Hoje nós estamos novamente com mais de 100 títulos sendo impressos em nossas rotativas de 19 unidades. Eu acredito que seja um fator de otimismo para que todos os nossos companheiros também invistam, porque eu acredito em jornal. Esse negócio de falar que vai acabar, não sei o quê, isso aí é outro papo. Eu acredito, e tanto é que investi, estou investindo. E adoro o que faço. Adoro esse jornal que está aberto, sempre esteve aberto, todo transparente para os nossos amigos, não só do Paraná, mas como também do Brasil, para que vão e captem aquilo que acham necessário na nossa administração. Se ela é boa, que seja bem feita também para com os nossos companheiros. E é essa a nossa vontade de servir, que sempre foi o nosso grande objetivo. Muito obrigado pela honra que eu tenho hoje de estar aqui perante vocês e perante os nossos amigos, assim, principalmente o Calil e o Betico. Muito obrigado, Calil. Muito obrigado. Como o nosso tempo está acabando, eu acho que já foi feita uma boa explanação. Agora eu gostaria que o Alfredo, como nosso associado mais recente, o mais novo, que deve estar cheio de planos e expectativas para frente, finalizasse esse painel aqui para nós. Alfredo Barbará,
Diário MS do Mato Grosso do Sul. Muito bem, meus parabéns, Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Eu não queria falar muito não, Betico, mas antes eu queria pedir um parênteses para a plateia, para dizer que eu estou presidente da ADI de Mato Grosso do Sul, né, porque lá a associação existe em função do primeiro presidente, que é o Rubens, que está aqui de Coxim. Eu sou o vice dele, estou no cargo de presidente, que ele se afastou por problemas de saúde, mas, graças a Deus, já está restabelecido, está junto conosco aqui, e é um prazer dividir com você o comando da ADI no Estado. Obrigado por me proporcionar isso e a todos os demais diários do interior de lá. Certo, Rubens? Mato Grosso do Sul é um estado muito grande e com pouca gente. Eu costumo dizer que lá a gente tem mais, a população de gado é maior do que a população de seres humanos, e é mesmo. E é um estado muito grande, todo mundo conhece a sua geografia, e a distribuição, a logística para distribuir jornais é muito complicado. Mas participar de eventos como esse, para nós, é interessante, porque a gente vai vendo realidades. A mesa anterior colocou, né, conforme eu estava ouvindo lá com as pessoas de Mato Grosso do Sul, parece que é o que acontece também no nosso estado. O maior jornal do Estado era um jornal estadual. Hoje em dia é um jornal voltado especificamente para Campo Grande. Não tem nem a grande Campo Grande, é só assim. E a gente tem algumas regiões no estado onde o crescimento de jornais do interior é significativo. Tem o nosso, por exemplo, que é na região sul, que é a região mais produtiva. A gente está sediado em Dourados. Quero visitar o seu jornal, porque eu também era empregado desse jornal, que hoje é de minha propriedade. Comecei assim também, trocar algumas experiências. E para o companheiro não ficou muito claro para mim, você me perdoe, eu queria pedir um esclarecimento. As compras que vocês fazem de forma coletiva, o produto tudo vai para um lugar só? Não. Como é que chega em cada veículo? Olá, oi. Vocês estão me ouvindo? Não, a logística é individual. Eu compro papel, entrego em Santa Cruz, em Cachoeira, em Pelotas, no destino na sede do jornal. Toda a logística vem da compra, da negociação de compra até a entrega. Então, é todo o processo completo. De todos os produtos, não só papel, tinta, chapa, tudo que... e o faturamento é contra cada um dos jornais. Valeu, só esclarecimento. Obrigado, queria agradecer à Central por proporcionar isso tudo, né? Como o senhor falou aqui de Maringá, a troca de experiências é fundamental. É claro que eu acho que a realidade da maioria dos jornais associados deve ser como a minha, não como a sua, coisa e tal, mas a sua deve servir de experiência, modelo para todos nós. Exatamente. E a gente poder participar disso, né, apesar de eu não concordar muito com o que o presidente Lula falou ontem, né, foi um discurso muito bacana, muito simpático, tudo, mas eu ainda não, pelo menos no nosso caso em MS, a gente não sente tudo aquela maravilha que ele colocou. Espero que algum tempo, com os próximos governantes, isso se realize. Mas meus agradecimentos pela Central por proporcionar para a gente essa troca de conhecimento, de informação. Eu acho que isso é importante para que a gente possa crescer juntos. Obrigado. Muito obrigado a todos os participantes desse painel. Se houver a foto, eu peço, por gentileza, que seja aqui embaixo. Já vou chamar a mesa redonda. Do lado de lá, presidente.